Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, hoje nós vamos falar sobre a lei do progresso, uma das leis morais do Espiritismo. Obrigado, Orlando. São várias leis morais que o Livro dos Espíritos aborda. Essa é uma delas, a lei do progresso. Bom, essa palestra é uma continuidade de uma série de palestras sobre as leis morais. Caso vocês queiram ver as outras palestras ou caso vocês não consigam comparecer às próximas reuniões, onde nós iremos falar mais sobre esse tema, vocês podem acessar o nosso canal do YouTube do Unidos para o Bem, onde nós gravamos todas as palestras que são feitas na casa, assim vocês podem ver as que vocês preferirem. Caso vocês queiram escanear o QR Code, esse é o momento para vocês usarem o telefone aqui na casa. Mas caso vocês queiram, vocês podem entrar em youtube.com/Unidos para o Bem. E lá vai ter todo o nosso grande repertório de palestras que vocês podem assistir. Vamos lá, lei do progresso. A lei do progresso é um tema bem extenso, então falar ele em 20 minutos vai ser bem desafiador. E é por isso que é uma série de palestras. Mas vamos começar do começo. Estado natural. Bom, como todo progresso tem um começo, um meio, não tem fim no espiritismo. Pelo menos o progresso espiritual é uma coisa que começa, aí você continua. É uma coisa que não vai ter fim, mas tem um ponto de partida. Esse ponto de partida se chama estado natural. O estado natural é o ponto de partida intelectual e moral. Ou seja, quando nós estamos muito brutos, é um estado de inteligência bem limitada e um estado de moralidade bem limitado. Ou seja, uma moralidade, um senso de justiça e de bondade já bem infantil ainda, e um senso de raciocínio também bem limitado, que é comum a gente ver nos homens das cavernas, digamos assim. Esse estado natural ou estado primitivo, ele é muito abordado na filosofia, como o início ou até mesmo sobre qual é a real natureza da espécie humana. E às vezes alguns atores da filosofia abordam esse como se fosse a verdadeira natureza humana. A natureza onde não haveriam leis, não haveriam sociedade, não haveria estrutura social ou moral. Mas essa ideia está fortemente equivocada. O estado natural não é o estado de real natureza dos seres humanos. Não é que o estado natural seja o humano em sua forma bruta. Ele é o ponto inicial do progresso. Alguns atores falam que a gente seria feliz se a gente voltasse a essas raízes primitivas. E o próprio Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pergunta, afinal de contas era um conhecimento ou uma forma de pensamento muito comum na época. Não seria esse a felicidade real que os seres humanos poderiam encontrar no seu estado primitivo? E eles respondem, o que queres com isso? Não seria essa a felicidade do bruto, daquele que é forte e toma aquilo do que é o fraco? Daquele que tem mais força física, tomar daquele que tem menos força física? Ou daquele que é mais inteligente, abusar dos menos inteligentes? Seria isso uma felicidade verdadeira? E os espíritos falam que não. O estado natural não é o estado de felicidade verdadeira. Ele é só o ponto de partida. Eu estou dando esses conceitos para que fique mais fácil de a gente entender. Mas vamos continuar. O que é progresso intelectual? E o que seria progresso moral também? O progresso moral seria o progresso do desenvolvimento de uma natureza moralmente correta, obviamente. Mas o que moralmente correto significa? É a bondade, a fraternidade, a coragem, a compreensão, o senso de justiça. Todas as características nobres, elas se referem a um senso de moralidade nobre. Toda moral que é menos evoluída, voltada para o egoísmo, para o orgulho, é uma moral menos desenvolvida. E o que seria um progresso intelectual? Seria uma pessoa que é intelectualmente muito sábia, um acadêmico com mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado? Não é isso que eles querem dizer com progresso intelectual. A intelectualidade que eles falam no Livro dos Espíritos é a capacidade de raciocínio.
e ela não depende muito das suas características como um acadêmico, mas sim de raciocinar. Para ficar mais fácil, uma pessoa com bom desenvolvimento intelectual, ela é capaz de discernir as coisas. Ela consegue distinguir o bem do mal, o certo e o errado, o que é justo e o que é injusto. Ela é capaz de desenvolver raciocínios para a construção da sua personalidade. E isso ajuda também o desenvolvimento moral. Afinal de contas, se você sabe o que é certo e o que é errado, fica mais fácil de você praticar o que é certo e evitar o que é errado. Então, intelectualidade nesse sentido, não é no sentido de ser um acadêmico. Inclusive, o próprio Allan Kardec pergunta se o conhecimento moral e intelectual andam juntos. Eles são, sim, consequência um dos outros, mas não andam um do lado do outro especificamente. Assim como uma pessoa que tem muito poder de raciocínio consegue usar desse poder de raciocínio para abusar dele e às vezes explorar outras pessoas. E às vezes pessoas com talvez um senso de raciocínio mais limitado conseguem ter sentimentos extremamente nobres. Um acaba ajudando o outro a caminhar, mas eles não geralmente andam tão um do lado do outro. E se nós formos olhar o que o Evangelho nos mostra sobre esse progresso, nós podemos pegar algumas passagens, como conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós temos um senso de raciocínio, de discernimento, um conhecimento sobre a verdade, fica mais fácil da gente praticar o que é bom. E fica mais fácil da gente conhecer o que está errado dentro de nós. Alguns comportamentos que não são tão bacanas, às vezes ver a verdade, ver como nós realmente somos, é a definição de humildade. A humildade não é aquela pessoa que se vê sempre o último da fila. É aquela pessoa que se vê como ela é. Uma pessoa humilde não é uma pessoa com autoestima baixa. É uma pessoa que tem consciência de si mesma. É uma pessoa que é consciente dos seus erros, das suas falhas, mas também é consciente das suas personalidades, do seu progresso moral, intelectual e o que há de bom nele. É uma pessoa que se vê e vive a realidade como ela é. Não é uma pessoa que vive no mundo de fantasias. É uma pessoa que acha que é sempre o mais minúsculo dos minúsculos. Tá que a gente no planeta Terra é o mais minúsculo dos minúsculos se a gente for ver a escala universal. Mas mesmo assim. Outra passagem do Evangelho é: e a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. É parecido com o que eu já acabei de falar sobre uma pessoa que tem muita inteligência e usa dessa inteligência para abusar de outras pessoas. Às vezes nos é concedido uma grande inteligência, só que a gente faz abuso desses nossos talentos. E quando eu digo talento, não é só o talento de dinheiro ou muitas posses, mas realmente da inteligência. A gente vê muito frequentemente pessoas que conseguem abusar da inteligência para ter o que elas querem, de forma egoísta. E uma outra pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos é possível deter o progresso? Como se a gente pegasse o progresso, travasse ele e ele não conseguisse caminhar mais, igual essa figurinha que a gente colocou aqui? É possível a gente travar o progresso de uma pessoa ou travar o progresso intelectual e moral do planeta Terra? Eles falam que não. É impossível qualquer um tentar parar o progresso do planeta Terra. É um esforço inútil. A Terra está fadada e nós também estamos fadados a progredir. Mas, quando as coisas não vão tão bem, às vezes é necessário dar um incentivo. O que o Livro dos Espíritos falam como abalo físico e moral. Para ficar mais fácil, imagina que a gente está tentando pegar um pote de ketchup ou mostarda. A gente está apertando o pote e para de sair o molho. E qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente sacode para ver se o molho desce e a gente consegue comer. Esse abalo seria algo mais ou menos parecido com isso. É um incentivo, uma coisa que às vezes parece caótica, às vezes é um pouco forçado, mas é para que as coisas fluam, dão vazão. A gente viu momentos drásticos da história do planeta Terra, coisas que nós temos vergonha até. Muitos países até ainda vivem com a vergonha de muitas
um grande caos que foi causado. Mas esse caos ajuda a gente a conseguir visualizar muitas vezes o que há de errado. Eu vou falar sobre isso em outra parte, na parte 2 desse mesmo tema, então não vou me aprofundar muito nisso, por causa que o nosso tempo também é limitado. Então o progresso, ele consegue congelar ou estagnar temporariamente. É como se ele estivesse caminhando e começa a endurecer, como se fosse uma engrenagem que trava. Mas esse abalo lubrifica as engrenagens, faz com que as coisas fluam, faz com que nós melhoremos. Quantas vezes nós, cada um vai saber responder essa pergunta muito bem, quantas vezes nós passamos por situações difíceis na vida e saímos completamente transformados, para o bem. Quantas vezes nós, às vezes, adoecemos e às vezes nós damos um pouquinho mais de valor à saúde, ou quando nós perdemos alguém ou alguma coisa e nós valorizamos mais aquilo, ou valorizamos mais o amor daquela pessoa que partiu. Cada um passou pelas suas dificuldades, mas todo esse caos, todo esse abalo, às vezes são convites para a gente reavaliar algumas coisas. Isso descongela as engrenagens e faz com que as coisas voltem a brilhar, faz com que o céu brilhe novamente, faz com que a vida fique mais leve, faz com que as coisas simples, que nós não demos tantas importâncias, fiquem bem mais cativantes, bem mais felizes. Conseguimos ser felizes com coisas simples. Eu gostaria de trazer uma pequena passagem do livro da Joana de Ângeles para avançarmos para a próxima etapa, bem brevemente. Uma existência feliz não é necessariamente aquela que se faz breve ou larga, mas sim aquela que se transforma em mensagem de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para todos aqueles que a cercam. Durante a leitura da Lei do Progresso, caso vocês queiram ler, Allan Kardec começa com definições, igual nós fazemos, mas ele dá uma coisa muito mais importante, um propósito para a Lei do Progresso. Quantas vezes nós não passamos por situações difíceis e nos indagamos por quê? Por que comigo? Não fiz nada para merecer isso? Por que isso aconteceu? Por que eu tenho que estar aqui? Por que eu preciso passar por isso? E a gente fica preso muito ao passado. A gente fica muito preso à causa. Mas Allan Kardec, em toda a sua escritura, todas as suas perguntas, ele foca em outra coisa. Ele foca, em vez de porquê, o para quê. O que você faz com isso para o futuro. Não o que é a causa, mas o que isso vai agregar para você. Esse é o objetivo da Lei do Progresso. Como que essa situação complicada vai fazer com que eu viva uma situação muito mais feliz. Talvez fisicamente não pareça com que as coisas estejam indo bem. Mas às vezes isso pode ser um convite para um melhoramento espiritual. Um exemplo, para ficar mais prático, nós podemos pegar o que nós muitas vezes citamos aqui, Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis. São Francisco de Assis no caso, o líder da ordem espiritual da Joana de Ângeles, a mensageira da mensagem que eu acabei de trazer. Francisco de Assis teve uma vida bem complicada. E quando ele se tornou o frade franciscano, as coisas não ficaram necessariamente mais fáceis. Mas Francisco foi muito conhecido por ser alegre e até muito amado pelos animais. E tem um grande amor pela natureza. Ele também é um símbolo de uma vida simples, leve, feliz, enérgica. Mas sabiam que Francisco de Assis ficou cego? Quando ele caminhou para as cruzadas, para impedir as guerras das cruzadas, no deserto ele contraiu uma doença que fez com que ele queimasse os próprios olhos para que a doença não contaminasse o resto do corpo. E naquela época isso era feito, obviamente, com ferro quente, não existia anestesia. Então ele teve que queimar os próprios olhos. Francisco de Assis também tinha câncer. Francisco de Assis também aplicava o silício.
Francisco de Assis não tinha um centavo no bolso. Ele vivia entre os leprosos porque, como ele mesmo disse, ele, em seu modo de vida anterior, ele tinha uma certa repulsa aos leprosos. Ele queria ser o irmão deles. Ele queria estar mais próximo com eles. Consecutivamente, Francisco de Assis também contraiu a lepra. Não foi uma vida aparentemente fácil, né? Mas foi conhecido como o espírito que mais bem viveu o Evangelho. E um espírito extremamente feliz. Um grande exemplo para nós, para todos nós, encarnados e desencarnados, que a felicidade não está em condições, ele está no estado de espírito interior. Independentemente da dificuldade que vocês estão passando, que nós aqui, trabalhadores, também estamos passando, nós podemos ser felizes se nós quisermos ser felizes. Porque isso não depende de condições, isso depende do que a gente cultiva no coração. E às vezes vale a pergunta: qual é o propósito dessa situação que eu estou passando? O que eu vou fazer com isso para me tornar uma pessoa melhor? Esse é o propósito da Lei do Progresso. A Lei do Progresso não se resume ao progresso de uma sociedade. A Lei do Progresso se dá pela encarnação e reencarnações de espíritos que irão se melhorar. É assim que o progresso do planeta Terra ocorrerá. Quando cada um de nós começar a fazer essa pergunta: como eu posso ser feliz? Ou o que eu posso fazer com essa situação e me tornar uma pessoa feliz, me tornar uma pessoa integral? Bom, eu vou finalizar, porque nosso tempo já está se esgotando, com uma mensagem da Joana de Ângeles, do mesmo livro, Vida, Desafios e Soluções, um livro muito bom, psicografado pelo Divaldo Franco. Uma existência feliz não é, necessariamente, aquela que se faz breve ou larga, mas sim aquela que se transforma em uma mensagem de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para aqueles que a cercam. Cada existência é uma mensagem cujo conteúdo deve ser positivo, de forma que dignifique outras pessoas, enriquecendo-as de esperança. A doença, os problemas, não são aspectos de infelicidade, porém convites do organismo da vida para dizer que é necessário estar lúcido e consciente. A morte, por isso mesmo, não é fracasso da vida, mas uma nova, admirável experiência. Dessa forma, cada existência orgânica se apresenta como características que tipificam o processo de desenvolvimento das estruturas da personalidade e da individualidade, facultando armazenar experiências que podem ser aplicadas na construção da vida ideal, na qual os fatores de perturbação não encontram campo para atuar e deteriorar os aspectos saudáveis que formam o conjunto do indivíduo realizado. Sabemos que todos nós vivemos em situações difíceis. E não é fácil, é desafiador sim. Mas nós podemos fazer com que essa situação se converta em alegria para nós. Podemos viver um futuro melhor, caso a gente faça um olhar interior e uma reavaliação de nós mesmos. Como o próprio Marcos trouxe na nossa prece de quinta-feira, às vezes vale a pena olhar para essa multidão de pensamentos, multidão de personalidades que se confrontam, se debatem, e trazer um ser integral. Bom, nossa palestra, esse tema vai continuar em outra oportunidade. Caso vocês queiram, aqui está o QR Code para vocês acessarem nosso canal do YouTube. E se vocês quiserem ver outras palestras, ou até mesmo virem como são as outras leis morais, nossos vídeos já estão no nosso canal. Muito obrigado e uma ótima reunião para todos.